Boa tarde, paz seja convosco. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alberi, pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular em Santa Eugênia, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Estamos ali há 15 anos fazendo a obra do Senhor, eu e minha esposa, a pastora Ana Lúcia, coordenadora estadual dos adolescentes, e quero agradecer a iniciativa desse seminário de líderes, né, e a preocupação de todos os líderes em relação ao retorno às atividades da igreja no pós-pandemia. Eu vou compartilhar uma mensagem com vocês, compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração e falar a respeito de algumas coisas voltadas para a psicologia. Eu sou psicólogo clínico e nós vamos caminhar juntos aqui para o que a igreja pode fazer nesse regresso, nesse retorno às suas atividades. O tema é lidando com pessoas feridas. Muitas pessoas sairão com feridas na alma nesse processo de pandemia e nós precisamos estar preparados. Eu quero compartilhar com você um salmo para iniciar a nossa fala. Salmo de número 42. 5. Diz assim a palavra de Deus: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. O salmista aqui fala com o Senhor a respeito das suas angústias, a respeito das suas aflições na sua alma, nos seus sentimentos. Mas ele deposita a sua esperança e a sua confiança em Deus. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem passar pela adversidade de uma forma mais firme, mais simples, conseguem passar por ela sem se tornar abatido, e outras, enquanto outras não? Existe uma palavra usada na psicologia, e ela é emprestada da física, chamada resiliência. Na física, resiliência é quando alguns corpos que são submetidos a algumas torções, elas conseguem voltar ao seu estado original. E na psicologia, é quando a pessoa consegue dar a volta por cima após passar por uma adversidade e ainda sair mais fortalecido nessa situação. Essas pessoas que são consideradas resilientes, a psicologia diz que são pessoas que foram amadas, que tiveram as suas necessidades básicas supridas, que foram significadas. E a palavra significada quer dizer encorajada por alguém encorajou aquela pessoa para a vida. Então, uma pessoa resiliente, ela vai ter mais condições de passar pelas adversidades e ela vai sair mais fortalecida nessa situação. Eu quero usar um personagem bíblico, eu quero falar a respeito de Davi, para que a gente possa comentar a respeito disso. Davi, ele é uma exceção à psicologia, porque ele não foi significado pela sua família. A gente observa quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir um rei, Davi ele foi excluído daquela reunião, Davi foi colocado de fora, Davi foi menosprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos. E ele passa por aquele processo. A palavra de Deus diz que ele é ungido no meio dos seus irmãos. E ele continua a sua caminhada. Ele, ali visto pelo seu pai como um garoto de recados. Enquanto seus irmãos estavam em guerra, Davi ele foi levar o lanche para os seus irmãos. E quando ele chega ali, ele surpreende a todos. Ele desafia e vence o gigante que afrontava toda a sua nação, o gigante que afrontava o seu povo. Mas
Davi ele não foi significado pela sua família, mas Davi foi significado por Deus. Freud diz: como é forte uma pessoa que tem certeza que é amado. Davi tinha certeza de que era amado por Deus. E por isso ele era uma pessoa resiliente, que passava pelos problemas e pelas dificuldades, e ele saía daquele momento, daquela situação, mais fortalecido. Ele começa a estar no palácio com Saul, e porque as pessoas viam a Davi como um guerreiro, como alguém valente, forte, aquilo desperta os ciúmes de Saul, que começa a perseguir Davi. E o trecho que eu quero colocar aqui, e serve para mim e para você como líder, porque eu quero dizer para você que você é amado por Deus. Então você é forte. Você é amado por Deus. Se você acreditar nisso, você se torna uma pessoa forte, capaz de passar pelas adversidades, pelos problemas da vida e sair dessa situação mais fortalecido. Há um momento em que Davi foge da presença de Saul e ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. A palavra de Deus nos fala que Davi, escondido no livro de 1 Samuel, capítulo 22, diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Olha a situação de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi, dar cabo da vida de Davi. E Davi vai para a caverna de Adulão, ele se esconde ali. E a sua família vai até ele. A sua família agora se colocava na dependência de Davi, porque eles também se tornaram perseguidos por Saul. E Davi acolhe os seus familiares. E ali 400 homens que eram rejeitados pela sociedade, homens que estavam desgostosos, homens que estavam sendo rotulados, homens endividados. E Davi, ao invés de rejeitar a presença daqueles homens, Davi acolhe aqueles homens. Davi se preocupa com aqueles homens. Ele poderia ter dito: eu estou passando por uma dificuldade, por um problema, e agora me vem esse bando de gente aí cheio de problemas. E Davi se torna chefe daqueles homens. E aqueles homens se tornaram os valentes de Davi. Eu quero dizer para você que você foi escolhido por Deus com essa missão de líder, de alguém que vai orientar pessoas, de alguém que vai acolher pessoas. E nós precisamos estar preparados para esse regresso das nossas atividades nas nossas igrejas, como líderes. Porque muitas pessoas sairão machucadas nesse processo. Muitas pessoas vão adquirir transtornos. E é sobre esses transtornos que nós vamos falar. Eu vou relacionar aqui alguns transtornos que podem surgir nesse pós-pandemia. O transtorno de ansiedade, depressão, toque, burnout. São transtornos que fatalmente pessoas serão acometidas, estão sendo acometidas. E nós precisamos estar preparados para acolher essas pessoas e ajudá-las em seu tratamento. A ansiedade, todos nós temos um nível de ansiedade tolerável e necessário na nossa vida.
para que a gente se coloque em posição de alerta, para que a gente possa se defender dos perigos. Quando a gente vai se submeter a um teste, uma avaliação, uma entrevista, isso gera em nós um nível de ansiedade. Mas após vencer esse processo, tudo torna-se a normalidade. O problema é quando isso foge do nosso controle e compromete a nossa vida como um todo. Acaba nos paralisando. Existem alguns sinais e sintomas que podem ser percebidos de uma pessoa acometida pela ansiedade. A pessoa fica com irritabilidade, com sudorese, suores nas mãos, palpitação, taquicardia, a pessoa rói unhas, movimento das pernas exagerado. Isso são sinais que a pessoa apresenta quando ela está com sintoma de ansiedade. Existe um hormônio chamado cortisol, e ele é o hormônio do estresse. Quando a pessoa recebe uma notícia ruim, esse hormônio ele é liberado no organismo e ele começa a agir durante 10 horas no organismo de uma pessoa. E se ela permitir e não abreviar essa situação, e como pode ser feito isso? Existem algumas técnicas que a pessoa pode fazer para que em 2 minutos ela possa se desfazer desse problema. Como ela pode fazer uma respiração cadenciada, ela inspirar por 3 a 4 segundos, prender esse ar por 3 ou 4 segundos e soltar ele em 3 ou 4 segundos. A pessoa pode fazer uma contagem regressiva de números ímpares, porque ali ela vai aumentar o seu nível de concentração e vai desviar os seus pensamentos daquelas notícias ruins, e aquilo vai aliviar o seu corpo. No caso da depressão, muitas pessoas que estão sofrendo pelo luto ou perda de um ente querido, de um amigo, de um irmão, ela vai passar por esse processo. Porque o luto ele é dividido em 5 fases. A primeira é a negação, o segundo é a raiva, o terceiro é a barganha, o quarto é o estado de depressão, e esse é o mais demorado nesse processo, e o quinto, a aceitação. A pessoa no estado depressivo, ela apresenta sintomas de anedonia, ou seja, de total desinteresse por coisas que ela tinha prazer, por coisas que ela gostava de fazer, e agora ela não se sente mais disposta de forma alguma a fazer aquela atividade. A pessoa fica se culpando, Ela tem um estado de culpa sobre si, também tem palpitações, ela tem distúrbio no sono, ou a pessoa dorme demais, ou a pessoa tem insônia. Ela tem distúrbio na sua alimentação, ou ela come excessivamente, ou ela deixa de se alimentar em função do quadro depressivo. Então, são sinais e sintomas que a gente tem que observar na pessoa. Se ela tem mudanças bruscas em seu comportamento, se ela tem mudanças bruscas no relacionamento com outras pessoas, se ela tem irritabilidade, se ela tem esse tipo de mudança, ela precisa passar por uma avaliação. Porque existem sintomas que são parecidos. Por exemplo, o transtorno fóbico, a fobia social. A pessoa tem sintomas parecidos com um infarto. E ela precisa ser avaliada para saber se ela está passando por aquele transtorno. E os sintomas também são parecidos com sintomas de ansiedade, ou TAG,
transtorno de ansiedade generalizada. Um outro problema que pode surgir na pandemia é o burnout. Ele tem os mesmos sintomas, são semelhantes os sintomas do burnout com os sintomas da depressão. Mas ele está diretamente ligado às atividades profissionais de um indivíduo. A gente pode separar aí os profissionais da área de saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, os terapeutas, que se dedicaram excessivamente na sua profissão para obter os resultados. E esse esforço, esse empenho, essa dedicação pode trazer um esgotamento das suas energias emocionais. E a pessoa vem ter os mesmos sintomas da depressão. Taquicardia, transtorno na alimentação, no sono, anedonia e outras coisas mais, sudorese, culpa. Então, esses sintomas são semelhantes, eles são parecidos e a pessoa precisa ser diagnosticada. Agora, como será a nossa atuação, a atuação de um líder, a atuação da igreja? Primeiro, o acolhimento dessas pessoas, a empatia, tentar se colocar no lugar dessas pessoas, porque algumas pessoas banalizam e acham que, não, isso é falta de fé, não, isso é falta de Deus. Não, a pessoa precisa ser ouvida, a pessoa precisa passar por um tratamento. E 5 coisas ela precisa fazer. Primeiro, atividade física, e algo que a igreja pode orientar e criar um grupo para que esse grupo faça uma atividade física, uma atividade de relacionamento entre as pessoas. Segundo, a terapia, que é o profissional da psicologia que vai fazer esse processo de escuta e observar a causa do problema. Terceiro, os medicamentos. E aí depende de um profissional que possa prescrever a medicação correta. Aí seria um psiquiatra. Então, o trabalho em conjunto do psicólogo com o psiquiatra é fundamental, porque os psicólogos não podem prescrever medicação, mas o psiquiatra ele pode trazer uma medicação que possa trazer estabilidade. Por que estabilidade? Existem glândulas no nosso corpo, e essas glândulas elas têm a função de liberar hormônios, e esses hormônios, como dopamina, serotonina, elas vão trazer a endorfina, vão trazer sensação de bem-estar na pessoa. E essas medicações elas podem trazer o equilíbrio. Como nós falamos do cortisol, que ele é liberado no organismo e é o hormônio do estresse, a pessoa também pode estar com alguma glândula com mau funcionamento. E essa medicação ela vai trazer o equilíbrio necessário para que os hormônios que forem necessários no organismo sejam liberados. A atividade física ela também libera hormônios que vão trazer sensação de bem-estar. Eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês em relação à automutilação. A automutilação é o processo que muitos jovens, e adultos também fazem, mas aquilo é para aliviar as dores da alma. Algumas pessoas acham que a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer aparecer, ela quer se mostrar. E se você observar, ela procura lugares escondidos no seu corpo, na barriga. Quando elas fazem essas mutilações nos braços, elas procuram colocar camisas de manga comprida para que essas mutilações elas não apareçam. E por que esse corte, essa mutilação traz alívio na alma?
Porque no ato da mutilação, do corte em si, libera um hormônio chamado endorfina. E a endorfina, ela traz uma sensação de alívio e de prazer. E essa dor do corte, ela se torna menor do que a dor da alma. Então veja a necessidade desse equilíbrio hormonal no corpo de um indivíduo. Então é necessário a prescrição médica. E por último, a fé. A fé é fundamental. Como nós mencionamos Davi, ele era forte porque ele tinha certeza que era amado por Deus. Então, a fé, a religião, a igreja em si, né, o ambiente da igreja é um ambiente terapêutico que vai trazer essa sensação de alívio e bem-estar na pessoa. Uma coisa que nós temos que observar, para que possamos tratar de outras pessoas, nós temos que estar íntegros também. Tem que haver uma avaliação, que você possa avaliar a sua situação, como é que você está emocionalmente. Eu vou dar aqui um exemplo. Você que já viajou de avião ou não, o comissário de bordo, antes da decolagem, ele começa a mostrar algumas situações que podem ocorrer em situações de pânico, que pode liberar uma máscara de oxigênio, e você deve colocar essa máscara de oxigênio primeiro em você. Se uma pessoa que estiver ao teu lado não estiver em condições de colocar essa máscara, ela tiver tido um mal súbito, alguma coisa, você não vai colocar primeiro nela. Primeiro você vai colocar em você para que você tenha condições de ajudar essa pessoa. Então, assim será no regresso do pós-pandemia. Primeiro, que você faça uma avaliação de como andam as suas emoções. Como você está emocionalmente? Se cuide, se trate, procure um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, um líder espiritual, né, que vá lhe ajudar, para que você possa ajudar a outras pessoas. Existem coisas que nós podemos fazer, né, como a questão da atividade física, a arte, envolver a pessoa que passou por esse processo ou está passando por esse processo, que ela seja envolvida com a arte, com a música, com a dança, porque isso vai liberar hormônios que vão lhe trazer sensação de prazer. Mudança nos hábitos alimentares. Alguns alimentos, eles beneficiam isso. Ou a ausência de alguns alimentos. Por exemplo, a farinha branca, o fermento, o trigo, ela causa inflamação no estômago e ela causa irritabilidade na pessoa. Também pode ser, a pessoa pode tirar isso da sua dieta. Alguns alimentos que são benéficos, a couve, os grãos, são benéficos e vão ajudar essa pessoa. Então, que você possa buscar essas orientações, que você tenha o acolhimento dessas pessoas, que você se cuide primeiro, que você se trate primeiro, para que você tenha condições de tratar o outro, não banalizando a situação do outro, procurando estar por perto, procurando ter uma escuta ativa. Isso é fundamental, porque às vezes a pessoa só precisa falar. A psicologia diz que falar daquilo que te machuca te traz cura. Então a pessoa necessita de alguém que possa ouvi-la. E você, como líder, você vai ouvir essa pessoa, você vai caminhar com ela, você vai dar a atenção necessária e você vai orientar para que ela busque um profissional da área e você vai orar. E eu quero orar com você nessa hora. Espero ter contribuído de alguma forma. É lógico que nós não esgotamos o assunto,
nós poderíamos ter falado bem mais a respeito dos transtornos, poderíamos nos aprofundar um pouco mais nos sinais, nos sintomas, mas o nosso tempo aqui, ele é curto. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu quero dizer que você pode contar conosco, entrar em contato conosco de alguma forma e nós estaremos orientando melhor. Eu quero orar por você nessa hora. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos, Senhor, por esses momentos preciosos. E nós